Oi, você tem alguma orquídea em casa que ela até dá folhas, fica lá bonitinha até, mas flor que é bom não vem nunca? Pois é, então nesse vídeo eu vou mostrar para vocês 3 motivos que fazem as suas orquídeas não darem flor nunca e, é claro, como você corrigir os problemas para que elas voltem a dar flor, né? Eu me chamo Gaspar Yamasaki, sou engenheiro agrônomo e esse aqui é o canal Cultivando. Você sabe aquelas suas orquídeas, que eu espero que não sejam muitas, que as folhas estão lá crescendo, a planta está desenvolvendo, mas as flores acabam não surgindo quando a dos seus vizinhos está lá florescendo, né? Então, é para isso que eu tô aqui hoje, para você descobrir o que está acontecendo com a sua orquídea e também para você corrigir. Então vamos lá? Vamos para a primeira causa, que é o vaso estar grande demais. Mas como assim o vaso está grande demais? As orquídeas, muitas vezes, a gente tem um raciocínio assim que é meio que intuitivo. A gente imagina, a orquídea na natureza, ela cresce lá em cima de árvores, grudada nas cascas de árvores. Então ela não tem espaço à vontade para crescer, né? E aí a gente imagina que, então, quanto mais espaço eu der para ela crescer lá no substrato, lá no vaso, melhor, porque aí mais as raízes dela vão ter espaço para crescer e logo mais bonitona vai ficar minha orquídea e mais cedo ela vai florescer, né? Mas aí não é isso que acontece. Quando você pega uma orquídea que nem essa orquídea que está nesse tamanho de vaso aqui, de repente você passa ela para um vaso bem maior assim, do nada, o que acontece com ela no começo? No começo ela até se desenvolve, sabe? Ela solta aí algumas folhas novas, parece até indo tudo bem assim. Mas aí, com o tempo, a orquídea começa a travar. E aí o crescimento dela começa a ficar lento, e flor mesmo, quando chegar na época, ela não vai soltar. Mas o que acontece? É uma coisa bastante curiosa, porque lá na árvore ela tem mesmo espaço à vontade, né? Mas quando a gente coloca essas orquídeas que são de árvore em um vaso, por acaso elas gostam de ficar com as raízes meio apertadas. E aí, com as raízes bem apertadinhas, aí sim elas sentem vontade de florescer. E se a gente coloca numa casa grande demais, num vaso grande demais, o que pode acontecer? Ela pode querer primeiro soltar raízes aqui para preencher melhor o vaso, pode querer soltar mais brotações, aí por último ela pode querer pensar em soltar uma flor, então você pode acabar atrasando esse processo de floração. Essa orquídea aqui, por exemplo, olha, é a primeira vez que ela floresceu aqui em casa, mas assim, é normal, você pega uma muda, quando você transfere ela de vaso, é normal que ela tenha um tempo para se estabelecer dentro desse vaso, e aí ela vai criando as raízes dela, para então depois ela começar a soltar flores. Mas aí ela floresceu aqui legalzinho, né? Uma orquídea bem exótica, bem bonitinha, né? Então tenha em mente que as raízes das orquídeas gostam de um espacinho meio apertadinho lá, para aí sim elas crescerem. Olha aqui essa daqui, que é uma... Deixa eu ver aqui, eu esqueci o nome dela, braça-volta, é uma braça-volta. Ela tem aqui, olha, essa daqui já floresceu outras vezes, mas dessa vez eu acho que foi a que mais deu flores mesmo, né? Mas olha, tá bem cheia de raízes aqui no toquinho dela e floresceu um monte aqui. Ela é bem bonita. Não tem cheiro não, mas ela é bem bonitona. Então quando a gente cultiva uma orquídea no vaso, tenha em mente que quando você for passar para um vaso um pouco maior, tenta passar para um vaso que seja um pouco maior e não para um vaso enorme, tá? Não adianta você tirar aqui desse vasinho aqui pequenininho e botar numa cuia enorme, porque essa planta não vai se desenvolver super rápido e ela pode acabar não florescendo direito se você fizer isso. Opa, tá difícil aqui, essa aqui é pendurada normalmente que eu deixo. Deixa eu ver se eu vou pendurar aquela aqui. Portanto, na hora que for passar para um vaso, passa para um vaso um pouquinho maior e não muito maior, tá?
não pula etapa, vai em escadinha. Aí, antes de eu falar do próximo problema, que é um dos mais graves e também, por acaso, um dos mais comuns das pessoas cometerem em casa, não deixa de dar um joinha nesse vídeo, e se você ainda não for inscrito no canal Cultivando, não deixa de se inscrever clicando no botãozinho aqui, e também aproveita e clica no sininho para você ser avisado assim que eu postar um novo vídeo aqui no canal. Assim você não perde nada, né? O segundo problema que faz as orquídeas não florescerem é a falta de luz. Como assim falta de luz? Com luz eu tô falando, é claro, da luz do sol, né? Não necessariamente o sol direto, mas uma boa luminosidade. Aqui onde eu tô, por exemplo, eu não tô recebendo sol direto agora, mas aqui está bem iluminado mesmo assim. Quando a orquídea tá num lugar muito escuro mesmo, geralmente ela dá sinais disso, né? Ela começa a ter um crescimento bem travado. O problema é quando você deixa ela num lugar um pouco abaixo assim da luminosidade adequada e acaba fazendo com que essa orquídea solte folhas novas, então ela entende que ela tá aí numa situação boa para soltar folhas novas, só que ela só fica soltando folhas. Ela acaba não tendo estímulo da luz para poder florescer. E aí você fica com uma orquídea que muitas vezes as folhas estão lindas, estão com um verde bem escuro, bem intenso, mas aí na hora de soltar flor mesmo, ela não solta, porque ela acaba ficando naquele estágio que a gente chama de vegetativo, que é quando a orquídea fica só se preocupando em crescer, em aumentar de tamanho, em aumentar o tamanho das folhas para poder conseguir pegar mais luz, por exemplo. Então, isso daí é um erro que pode fazer com que a sua orquídea não floresça direito, ou então que ela não floresça de vez mesmo. Às vezes até solta aí um botãozinho ou outro, mas aí solta muito pouquinha flor, bem menos do que a gente gostaria. E é claro, né, a gente quer que solte uma floração bem o máximo possível, assim, né, bem exuberante quando ela florescer. Até mesmo em estufas de produtores, né, que eu costumo rodar bastante, o que acontece às vezes é que você tem lá um telado, tem um sombrite lá e tem também um plástico em cima, né, para poder proteger das chuvas. Só que aí aquele plástico, às vezes o produtor acaba se esquecendo de limpar lá com frequência e aí esse plástico vai ficando escuro cada vez mais. E aí com esse plástico sujo, escuro, a orquídea que está lá embaixo, muitas vezes, você vê, ela não cresce direito, ela não floresce bem. A flor fica bem atrasada e bem feinha lá naquele pedaço. Enquanto isso que nos lugares que tem mais luz, que está com a luz correta, a floração vem linda como se espera que venha. E vale lembrar que espécies de catleias, que nem essa vermelhona aqui, olha, linda, né? E também as Dendrobiums, olhos de boneca, que são essas daqui desse tipo aqui, e também as Denfal, essas orquídeas geralmente gostam de uma luminosidade mais alta para poder se desenvolver bem e para florescer, mais alta do que principalmente, por acaso hoje é mais cultivada pela maioria das pessoas, que é a Phalaenopsis. A Phalaenopsis gosta de um pouco menos de luz, assim, né? Ela não significa que ela goste de escuro, tá? Porque se deixar no escuro ela não vai florescer. Mas ela não gosta de muito sol direto, enquanto isso que essas daqui vão muito bem naquele lugar que pega um solzinho da manhã ou um solzinho lá no final da tarde. Mas de manhã é mais fresco, geralmente é melhor para elas. Então, como saber? Se bater muito sol mesmo direto nas folhas da sua orquídea, elas vão ficar amareladas, mas vai ficar queimado, né? Mas se tiver faltando luz, o verde das folhas normalmente fica bem intenso, bem verde escuro mesmo. Mas geralmente essa folha aqui mais verde claro é melhor para florescimento do que um verde muito escuro. Então, esse verde clarinho aqui geralmente é um bom sinal de que a luminosidade está adequada, tá? Não é falta de nutrientes, não, que nem pode ter gente que tá pensando, viu? Se as folhas estiverem bem verde escuro mesmo e a sua orquídea estiver num lugar que você suspeita que esteja escuro demais, e é claro, né, se as flores não estiverem vindo, é sempre válido você levar um pouquinho mais para perto da fonte de luz.
para ir ver como é que essa orquídea reage. É claro que você não vai sair tacando essa orquídea no sol, que você pode queimar ela, né? Só vai levando um pouquinho mais para perto da janela ou daquela abertura daquele local onde a luz bate com mais intensidade. Aí, antes de eu falar da terceira causa que faz com que as orquídeas não soltem flores nunca, eu queria lembrar vocês que, se vocês gostam do canal Cultivando, gostam de aprender sobre plantas e valorizam o nosso conteúdo, eu peço que vocês considerem se tornar um membro do canal. Com uma pequena contribuição mensal, vocês conseguem ajudar a gente a continuar produzindo conteúdos de qualidade e continuar, claro, né, sempre preparando tudo para vocês aprenderem da melhor forma possível com a gente. Além disso, se tornando membro, você tem acesso a alguns conteúdos exclusivos, também a emojis exclusivos e também tem comentários destacados por uma sinalização lá de que você é membro apoiador do canal. Para saber mais e se tornar um membro do canal Cultivando, clica aqui em Seja Membro. Vamos lá para a terceira e última causa, não menos importante, viu? É a falta de variação de temperatura. Isso, pouquíssima gente fala, porque inclusive pouca gente sabe que isso é fato para a maioria das orquídeas. A maioria das orquídeas, para elas entenderem que está chegando no momento certo delas florescerem, elas se baseiam em grande parte na variação de temperatura entre o dia e a noite. Ou seja, sabe aquele final de dia assim, que o dia foi bem quente, que nem hoje está um dia bastante quente, mas aí chega a noite, começa a dar aquela esfriadinha, e aí essa esfriadinha, quanto mais esfriadinha dá, é melhor para a maioria das orquídeas entenderem que está no momento certo delas florescerem. E várias das orquídeas que a gente cultiva entendem que está na hora de florescer exatamente com essa variação. As Dendrobiums mesmo são um caso desses. Se a gente deixar ela num lugar que está quente, geralmente ela vai vegetar, ela vai soltar folhas novas, vai crescer e vai se desenvolver. Mas aí, quando a gente quer que ela floresça, a gente tem que deixar ela ter variação de temperatura. E aí, muitas vezes, o produtor, ele dá até uma refrigerada, assim, dá uma esfriada, ou então leva lá para as montanhas para que ela possa florescer, ela induza e queira florescer naquele momento. Se a temperatura ficar estável demais, muitas vezes a orquídea, mesmo as Phalaenopsis, ela vai começar a crescer e formar folhas cada vez maiores, mais vistosas. E é claro, é bom que ela cresça também, porque sem folhas grandes, ela não vai conseguir formar flores muito fortes, né? Não adianta você querer florescer uma orquídea que tá com folhinhas pequenininhas assim, você não vai esperar que ela solte uma haste bonita, né? Então até assim, dessa forma que alguns produtores fazem com que a planta fique maior e logo depois ela soltem flores maiores, né? Muitas vezes o produtor lá da orquídea Phalaenopsis aquece a estufa durante a noite, fazendo com que ela não queira florescer e ela fique naquela fase que a gente chama de vegetativa, ou seja, que ela forma vegetais, né? Forma a parte vegetal, as folhas, e aí não entre na fase reprodutiva, que é a fase das flores, né? Porque flor é para reprodução, assim, né? Pela perpetuação da espécie. Mas o que que isso tem a ver com os meus cuidados no dia a dia, Gaspar? O que tem a ver é que muitas vezes, quando a gente cultiva aí dentro de casa, então muito perto de casa, né? A gente tem aquela ideia de que a gente gosta da temperatura meio estável, assim, né? Não gosta de muito calor de dia, não gosta também de muito frio à noite, mas para a planta é um pouco diferente. A planta gosta dessa variação do dia e noite, é claro, né? Depende da espécie, mas geralmente as orquídeas são assim, porque elas vieram muitas vezes de regiões meio montanhosas, então ela gosta de um friozinho à noite. E aí, se a gente deixa ela numa sala, por exemplo, que é muito quentinha à noite, a gente pode fazer com que ela não entenda que tem essa variação, ou seja, que ela não tem essa variação mesmo, né? E aí ela acabe não
florescendo, porque ela acha que não chegou a hora dela fazer isso, né? Uma das formas da gente fazer com que essa orquídea floresça mais, que ela sinta essa variação de temperatura, é a gente deixar ela num ambiente mais aberto. Por isso que é muito comum, inclusive, a gente deixar as orquídeas fora de casa, é claro, né? Para quem tem o lado de fora de casa, né? E se você estiver morando num apartamento, é interessante você deixar a orquídea na sacada lá, se você tiver uma sacada. E se você tiver aquelas sacadas com vidro, é interessante você dar uma abridinha na janela, assim, nos vidros, de vez em quando à noite, para poder ter essa variação de temperatura. E algumas orquídeas, como as Cymbidiums, já são outro caso, tá? Essas daí são orquídeas de clima frio, e a orquídea de clima frio, no caso da Cymbidium, por exemplo, ela precisa de vários dias, assim, né, com temperaturas abaixo de 17 graus, 15 graus, para aí ela entender que, opa, eu vou soltar flor então na próxima estação. Então ela espera ainda alguns meses e aí vários meses depois ela solta a flor dela. Mas aí se você morar num lugar quente demais, que nunca baixa a temperatura, ou seja, muito raro cair a temperatura para esses níveis, aí a Cymbidium pode simplesmente não florescer. Ela pode até crescer um pouco, se desenvolver, mas flor mesmo não vem. Bom, agora que você entendeu os 3 motivos que fazem as orquídeas não darem flor nunca, dá para você imaginar qual que é a sua situação e tentar corrigir, né? Eu espero que esse vídeo tenha sido útil para vocês. Até mais, tchau, tchau!